Salve amigos do YouTube, eu sou o Hermar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer a vocês que continuam aí compartilhando os nossos materiais no YouTube, também se inscrevendo no nosso canal, também deixando suas notificações, deixando suas sugestões. A gente dá continuidade aqui aos nossos estudos. Começamos falando sobre sarampo, sobre rubéola, síndrome da rubéola congênita, falamos sobre tétano. E hoje a gente vai falar sobre difteria, né? Uma doença transmissível. Sua principal forma de prevenção é a imunização. Faz parte aí do nosso calendário vacinal, o famoso Programa Nacional de Imunização, né? A difteria ela tem como agente etiológico o Corynebacterium diphtheria, uma bactéria. Ela produz uma inflamação é mais comum na região das amígdalas, mas também pode invadir outros tecidos, como faringe, laringe e até mesmo estar na pele, né, na forma aí de lesões cutâneas. O grande problema da difteria é evoluir para um quadro de insuficiência respiratória e também ela produz uma toxina, né, uma toxina diftérica. Essa toxina pode causar complicações renais, pode causar complicações neurológicas, pode causar complicações cardíacas, né? A miocardite, né? A inflamação do coração devido a essa toxina diftérica. Então, é uma doença que era muito comum em crianças, está relacionado sim ao estado de imunocomprometimento do indivíduo. Então, a gente destaca a mortalidade nas crianças e também nas pessoas imunocomprometidas, especialmente idosos e pessoas doentes, por assim dizer, de imunocomprometimento. Mas hoje é uma doença que está controlada através do processo de vacinação. Desde 1990 a gente não tem registro de muitos casos de difteria, mas casos bem delimitados, bem controlados do caso de difteria no país, né? E claro que o sistema é sempre vigilante, porque algumas vezes há surtos. Esses surtos estão relacionados principalmente à vinda de imigrantes aí de outros países latinos que não têm uma cobertura vacinal tão eficiente quanto a do nosso país, e também devido a declínio vacinal, né? Visto que a difteria, assim como outras doenças, tem uma imunidade duradoura, mas ela não é vitalícia, ela não é para o resto da vida, né? Então, existe um declínio vacinal, assim como o tétano, por isso que há uma importância de revacinação pelo menos a cada 10 anos, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre difteria. Ela tem como sinônimo Krupp, né? Vocês vão achar aí na literatura também esse apelidinho, né? Krupp. O que é isso, né? É uma inflamação, principalmente das amígdalas, né? Então, elas provocam a difteria, surgimento de uma placa pseudomembranosa, uma placa branca, uma placa acinzentada, às vezes amarelada e às vezes até necrosada, né? Com aspecto negro, né? E aí causam uma dificuldade respiratória, rouquidão, desconforto, dor, né? E tudo isso aí recebe o nome popular de Krupp, né? Então, vem conosco aqui a conhecer um pouquinho mais de forma objetiva, de forma mais científica sobre difteria. E eu te convido para se inscrever no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Vamos lá. Os aspectos gerais, né? A gente tem aqui uma doença toxo-infecciosa. O que é isso, segundo? É uma doença toxo-infecciosa porque essa bactéria, né, uma bactéria gram-positiva, né? Então, ela produz uma toxina, né? Então, a gente vai discutir mais na frente, né? Essa toxina diftérica, ela causa complicações, né? E um dos princípios, né, do tratamento é justamente trabalhar com soro antidiftérico, né? O famoso SAD aí, o soro antidiftérico, para neutralizar essa toxina e prevenir complicações, especialmente aí complicações renais ou neurológicas ou até mesmo cardíacas, né? Então, a gente tem como disposições gerais, que é uma doença infecciosa, que produz, né? Essas bactérias produzem essa toxina, ela é contagiosa, a forma de contágio dela é pela via respiratória, né? É potencialmente letal. A gente destaca aqui que em pessoas não vacinadas, né? Não vacinados, crianças e idosos, né? Idosos, crianças e também gente
imunocomprometidos, né? Então essa letalidade está muito relacionada à quantidade de toxina diftérica, né, que é produzida nesse organismo e suas particularidades individuais que vão levar às complicações aí potenciais, como miocardite, a encefalite, né, e também insuficiência renal, entre outras complicações, né? E é causada por um bacilo toxicogênico, né? É o famoso Corynebacterium diphtheria, que frequentemente se aloja nas amígdalas, né? Então, o primeiro diagnóstico diferencial é procurar justamente essa placa que a gente chama de placa diftérica, né? Então, esse é um dos principais sintomas guias, né? A pessoa chega com sensação de dor na orofaringe, dificuldade de deglutição. Essa placa às vezes pode causar uma dificuldade de respiração, um quadro de adinamia, ou seja, de prostração, de se sentir cansado, de falta de energia, né? E aí a placa diftérica, elas inicialmente, geralmente se localiza nas amígdalas, na faringe, na laringe. Nos recém-nascidos é comum nas fossas nasais, que a gente vai chamar de rinite diftérica, né? E também pode surgir em outras regiões, né? Na pele e mucosa, né? E a gente tem a figura do portador, né? Do portador aí, assintomático, às vezes, transmitindo essa doença contagiosa aí por um longo período sem produzir sintomatologia, né? Então ele nem sabe que é portador dessa doença, né? Mas a principal forma típica é isso aqui, gente, ó, apresentar essas placas pseudomembranosas aí na região das amígdalas, na região da orofaringe, né? Então a gente vai ter esse diagnóstico aí suspeito da difteria, né? Então vamos lá. Vamos conhecer mais um pouquinho. O agente etiológico, né? Bactéria, é o Corynebacterium diphtheria, né? Que é um bacilo gram-positivo, é um método de coloração dele, né? E ele produz essa exotoxina de origem proteica, que é chamada de toxina diftérica, né? Então ela é agressiva aí a outros tecidos, né? E o reservatório, gente, o reservatório é o homem e infelizmente ele pode estar na função sintomática, ele vai produzir sinais e sintomas, geralmente o período de incubação é de 1 a 6 dias, né? E o período de tratamento geralmente vai até 2 semanas. É necessário tratamento hospitalar, né? Uma doença muito traiçoeira, né? Vai se trabalhar com a administração desse produto específico, que é um soro antidiftérico, né? E esse soro só pode ser administrado em ambiente hospitalar. E vai tomar as precauções para reação anafilática, reação alérgica, às vezes, ao soro antidiftérico. Lembrando que hoje é um soro muito seguro, é produzido no território brasileiro, lá no Instituto Butantan, né? Então aqui a gente tem a produção no Brasil, né? E ainda nós temos a situação do portador assintomático, né? Geralmente são pessoas que desenvolvem a difteria na forma de pele, né? E com lesões cutâneas, que às vezes nem apresenta essas lesões cutâneas, né? Então a gente tem essa manifestação diftérica aí na pele aí, e ela é muito associada a esses quadros assintomáticos, né? E claro, a gente destaca aqui na imagem, né, o principal sintoma guia é justamente a placa, que a gente chama de placa diftérica, né, que acomete principalmente aí crianças na região gente, das amígdalas, né? Então a região aí com essa placa amarelo acinzentada ou até mesmo com aspecto que a gente vai chamar de necrótico, né? Então é um diagnóstico clínico muito importante aí para os médicos suspeitarem de um quadro de difteria quando crianças ou até mesmo adultos chegam com quadro de dor na região da orofaringe, e quando se inspeciona as amígdalas se depara com essa manifestação típica aí da difteria, que é a placa diftérica. O modo de transmissão, a gente já falou, ocorre principalmente pelo contato direto de pessoa a pessoa, então a transmissão é por via respiratória, mas também pode ser por contato com secreções, especialmente aí o contato com lesões cutâneas, né? Então a gente não pode deixar de destacar também, não é a transmissão mais
perceptível, mas a gente ainda tem que fazer o destaque. Mas via de regra, a regra geral é essa aí, né? É transmissão via aérea por gotículas ou secreções respiratórias eliminadas ao tossir, ao espirrar, ao falar, né? Pode até também ter o que a gente chama de fômites, né, gente? O que é fômites? São pequenas partículas que se depositam justamente quando a gente elimina o espirro, a fala, a tosse, mas fica ali em materiais, em objetos, né? Então eles se depositam nos objetos contaminando, né? Então a transmissão também não é tão comum, mas pode ocorrer também a contaminação do ambiente de uma pessoa que esteja sintomática e expelindo o bacilo. Lembrando que é importantíssimo, gente, o diagnóstico precoce, né? Principalmente a suspeita aí da placa diftérica e tão logo possível começar já com o soro antidiftérico, mais a tratamento bacteriano, né? Então, porque com a introdução da antibiótico terapia, né, geralmente o indivíduo entre 24 a 48 horas já não está mais transmitindo a doença, né? Ele nem está produzindo a toxina, nem está eliminando o bacilo ao falar, ao espirrar, ao tossir, né? Então, é uma forma aí de controlar justamente o contágio para outras pessoas, né? Período de incubação. Segundo, o que é o período de incubação? É o período em que a pessoa adquire o agente etiológico, nesse caso é essa bactéria, vai adquirir, na grande maioria das vezes, pela via respiratória, então ela vai entrar pelo nariz ou vai entrar pela via respiratória inferior, pela boca, e começa a produzir os primeiros sinais e sintomas, né? Uma febre, um mal-estar geral, a sensação de desconforto na garganta, a dor ao deglutir, até mesmo a dificuldade respiratória devido a essa placa diftérica aí tá cobrindo, né, a região das amígdalas, da laringe, e aí a gente tem essa via aérea inferior que é muito importante para o processo de respiração, né? Por isso que uma das complicações da difteria é justamente a insuficiência respiratória aguda grave, né? Que leva as pessoas à necessidade de via aérea avançada ou até mesmo fazer o que, gente? Uma traqueostomia, né? Então, às vezes, uma das complicações ou necessidades de intervenção cirúrgica para garantir uma via aérea pérvia, uma via aérea avançada em pessoas que estão num grau aí bem avançado da placa diftérica, é justamente a intervenção com a traqueostomia, né? Então, para frente, vamos lá. Susceptibilidade, né? Uma doença que é distribuída de forma mundial, todas as pessoas são susceptíveis, e a única forma justamente de prevenção é através da imunização. Claro que a gente vai destacar três coisas importantes, né? A transmissão placentária, de anticorpos, né? Então, muito importante aí mães serem vacinados com a DT, né? Difteria e tétano, né? Vai estar transmitindo aí anticorpos maternos através da placenta para as suas crianças, né? Os seus fetos. Também, infelizmente, a gente tem outra forma que é a exposição à doença e você se curar devido justamente a se expor à doença, né? Então, exposição à doença. Mas, gente, nada supera justamente a imunização, né? Para você adquirir imunidade, nada supera a imunização, né? E lembrando que não só a exposição à doença, quanto também a imunização, essa imunidade não é permanente, né? É duradoura. Então, ela pode declinar, né? Pode diminuir. Doura. Quase que eu não consegui escrever aqui, mas vamos lá. Então lá, susceptibilidade geral, o indivíduo torna-se imune em duas situações, né? Quando infelizmente adquire a doença através das infecções inaparentes, né? Ou pela vacinação. A gente destacou aí também uma terceira via, que é justamente a transplacentária, né?
A difteria, o processo de imunização da difteria começa justamente aos 2 anos de idade, né? Você vai utilizar ali a tetrabacteriana ou a pentavalente, né? Então, você tem ali ou a tríplice bacteriana, depende do calendário vacinal que você estiver utilizando. Hoje o Ministério da Saúde adota justamente a pentavalente, né? Difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza e a segunda dose da hepatite B, né? A primeira dose é feita ao nascer, né? Então, pela vacina, com o mínimo de 3 doses da vacina, com componente diftérico, sendo necessário reforços do toxoide diftérico a cada 10 anos da última dose. Então, por isso que a gente diz que é uma imunidade duradoura, né? Assim como o tétano precisa de revacinação. E as manifestações clínicas, né? A gente deixa bem claro que o principal sintoma suspeito da difteria ou croup, né? Como é no linguajar mais popular, é justamente a placa diftérica, né, gente? A placa diftérica é muito importante aí para suspeitar justamente da difteria, né? Então tá aqui a plaquinha diftérica aqui na região das amilas, pode estar ainda na região do palato, pode estar na região ali da faringe, da laringe, né? Então a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, aderentes que se instalam nas amilas, podem invadir estruturas vizinhas, né, com manifestação clínica típica, né? Essas placas podem se localizar na faringe, na laringe, nas fossas nasais, né? Isso aqui é muito comum, é chamado de rinite diftérica, né? E é mais comum em quem nos recém-nascidos, né? E com frequência também pode ser observados em outras regiões, como na conjuntiva, na pele, no conduto auditivo, na vulva, no pênis e no cordão umbilical. Claro que esses são casos bem mais específicos, bem mais raros, né? Então, a forma geral é justamente a apresentação dessa placa diftérica na região das amilas, porque a principal forma de introdução desse bacilo, gente, é aonde? É pela via aérea, né? Então é comum que ela se manifeste na sua forma mais clássica na região das amígdalas. E aqui a gente mostra, né, as placas na região nasal, né, que a gente chama de rinite diftérica, né? Aqui a gente chama de difteria cutânea, né? Não é tão comum assim, mas é uma úlcera que acontece, né? Quando se faz aqui a pesquisa etiológica aqui do exudato dessa úlcera, pode encontrar o Corynebacterium, né? Difteria. Lembrando que a manifestação cutânea é muito rara, né? Aqui a gente tem a manifestação clássica, que é justamente a placa nas amígdalas. E aqui a gente tem uma situação muito avançada da difteria, né? Que a gente chama de difteria hipertóxica. Que é justamente quando ocorre um inchaço do pescoço, né? Essa manifestação aqui a gente chama de pescoço taurino, né? Taurino. Lembrar aí de touro, né? Taurino. Então, ocorre o quê? Um inchaço dos gânglios linfáticos da região do pescoço devido à ação da toxina diftérica, né? A placa ali está cheia de bactérias, do Corynebacterium diphtheriae, e ele produz essas toxinas, né? E essa toxina vai ganhar órgãos mais nobres, como os pulmões, o coração, pode causar uma encefalite, uma neurite, né? Aí está acometendo tecido nervoso, né? Tecido cerebral e também outros órgãos, né? Então, a toxina diftérica é uma das complicações da difteria, né? Não só aí o problema local da placa diftérica, da dificuldade de respirar, desse quadro de prostração também, né? E aí a gente tem essa manifestação aqui bem mais avançada que a gente chama de difteria hipertóxica, né? Então aí o inchaço do pescoço taurino. Então as formas clínicas da difteria, né? A principal forma clínica é essa aqui, a faringoamigdaliana, também chamada de faringotonsilar ou angina diftérica, né?
é a difteria que é observada justamente nas amígdalas, né? Na região da orofaringe, na região aí da laringe, né? Onde justamente se implanta essa placa diftérica. Então, as principais manifestações dela é justamente a formação dessa placa pseudomembranosa, né? Aderente, causando aí inflamação, irritação, edema, dor na região das amígdalas, na região da faringe, da orofaringe, né? Ela pode ser invasiva, ou seja, chegar a outros tecidos, né? As características dessa placa é esbranquiçada, ou amarelo acinzentada, né? Ou eventualmente cinza escuro ou negro, né? Então com aspecto necrótico, e aí ela se torna espessa, e devido a essa placa ficar dura, ficar enrijecida, ocorre o que é a dificuldade de respiração, né? Então por isso que a toxina diftérica e a placa diftérica, elas se relacionam muito com esse quadro de dificuldade respiratória, que pode evoluir para a insuficiência respiratória, né? Então essas placas, elas podem se estender das amígdalas, recobrindo-a frequentemente e invadindo estruturas vizinhas, podem ser observadas em papilares, na úvula, no palato molo, na retrofaringe, adquirindo aí aspecto necrótico, né? Então a forma faringotonsilar ou faringoamigdaliana é essa que vem com a placa diftérica na região oral, né? Especialmente aí nas amígdalas, né? E aí você tem a segunda manifestação clínica. Essa é uma manifestação clínica mais grave, né, do que a faringotonsilar, né, a difteria hipertóxica. Lembrando que o período de incubação dela é de 1 a 6 dias, né? Então você tem aqui de 1 a 6 dias para manifestar os primeiros sinais e sintomas. A forma clínica mais comum é justamente a placa diftérica. E aí essa placa, ela vai produzir justamente a toxina diftérica, né? Então as bactérias que estão nessa placa, né, o Corynebacterium diphtheriae, vai produzindo essa toxina, né? E é justamente essa difteria hipertóxica que causa essa manifestação de edema, de inchaço, de comprometimento ganglionar na região do pescoço, né, na região aí cervical, né? Então a difteria maligna, porque ela tem uma potencialidade aí de ser fatal, de levar a complicações cardiológicas, neurais, renais, respiratórias, né? Então denomina-se a denominação dada aos casos graves intensamente tóxicos, ou seja, vai ter uma grande quantidade de toxina, e a gente vai ver que a administração do soro antidiftérico está relacionado justamente a essa gravidade, né, do quadro da difteria, né, no paciente, né? Então a manifestação é essa aí. Observe-se a presença de placa de aspecto necrótico que ultrapassam a região das amígdalas, ganham aqui as estruturas mais inferiores, como laringe e faringe, comprometendo em estruturas vizinhas, e ocorre um aumento importante de quem, do volume dos gânglios, né, da cadeia cervical, além de edema periganglionar, pouco doloroso a palpação, caracterizando o que a gente chama de pescoço taurino, né? Então isso aqui é um risco muito acentuado para insuficiência respiratória aguda, né? A gente tem também a rinite diftérica, é mais comum em recém-nascidos, né? Então ocorre justamente em lactente, sendo na maioria das vezes concomitante à angina diftérica, né? Então o recém-nascido, além de ele apresentar a difteria amigdaliana, ele também vai apresentar o quadro de rinite, né? De rinite mais placa nas amígdalas, né? Também é muito arriscado em recém-nascidos, né? Muito letal, né? Desde o início observa-se essa secreção nasal serossanguinolenta, geralmente unilateral, podendo também ser bilateral, e que provoca lesões na borda do nariz ou no lábio superior, né? Então isso aí é mais comum, a rinite diftérica em recém. E aí a gente tem a forma laríngea, né? O laringite diftérica, que é uma complicação justamente da difteria amigdaliana, né? Então a gente tem aqui um agravamento ou complicação da difteria amigdaliana.
E o que é que marca isso? É justamente o avanço da placa diftérica à região da orofaringe, né, da laringe, da traqueia, né? Então vai prejudicar ainda mais essa via aérea inferior, né, com essa placa membranosa, essa placa esbranquiçada, acinzentada ou até mesmo necrótica, né? Então é uma forma muito comum no Brasil e os sintomas, eles iniciam com os sintomas amigdalianos e aí eles vão progredindo, né? Vai acontecer o que? A tosse, a rouquidão, né? O quadro de tosse, rouquidão e disfonia é o que leva justamente a receber esse sinônimo de Krupp, né? Então esse quadro de dificuldade de falar, de rouquidão, de tosse, né? A dificuldade respiratória progressiva, né? Então o avançar dessa placa com essa necrose, com essa destruição de tecidos, pode levar à perda dessa via aérea, né? Necessidade aí de fazer uma intervenção como uma traqueostomia, para que a gente tenha uma via aérea avançada, né? E permitir que essa pessoa respire, né? Infelizmente, evolui para um quadro de insuficiência respiratória aguda, né? E em casos graves, pode haver comprometimento isolado da laringe, o que leva ou que dificulta o diagnóstico, né? O último caso não é tão comum, né? Então, a gente falou da amigdalite diftérica, falamos da difteria hipertóxica. Nesse caso, ocorre a manifestação do pescoço taurino, devido a um aumento, aí, uma grande quantidade de toxina diftérica nesse indivíduo acometido. Falamos da rinite diftérica, que acontece muito em lactantes, além de ter a placa diftérica nas amígdalas, também pode acontecer justamente o surgimento de lesões unilaterais ou bilaterais aí nos seios nasais, né, com secreção e às vezes sangue, né? E a complicação da amigdaliana, a difteria laríngea, né? E agora uma forma não tão comum, ela está muito associada aí a portadores crônicos, por pessoas que vão transmitir por mais de 6 meses essa infecção, que é a forma cutânea, né? Então a presença sobre a forma de úlcera arredondada, com exudato fibrino purulento e bordas bem demarcadas, né? E embora profunda, essa úlcera não alcança o tecido celular subcutâneo. Devido a pouca absorção da toxina na pele, a lesão ulcerada de difteria pode se tornar subaguda ou crônica, né? Às vezes nem manifesta esses sinais e sintomas, né? E aí, nessa situação de agudização crônica, né? Nesse caso de cronicidade, ele pode passar um longo período transmitindo para outras pessoas justamente a difteria, né? Mas é uma condição rara, né? Então não é tão comum assim a difteria cutânea, né? A gente começou a fazer um resumo sobre difteria. Se você estiver gostando desse nosso conteúdo, eu te convido agora para se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E também te faço um convite, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente trabalha materiais específicos em saúde pública, legislação do SUS e, claro, os conhecimentos específicos para a matéria de enfermagem, tanto de nível médio quanto de nível superior. Esse é o nosso preparatório para concursos públicos. Você manda um oi aqui para esse número, 999273210, ou manda lá um e-mailzinho para ormar2@gmail.com, manifestando aí o desejo de participar do nosso preparatório para concursos e, claro, as nossas disciplinas isoladas, e a gente tem um preço que cabe no seu bolso, né? Se você também quiser fazer alguma sugestão de algum conteúdo, a gente vai anotando aqui e brevemente você, claro, conforme a nossa programação, vai ser atendido com essa sua sugestão de trabalho, sugestão de conteúdo que a gente aborda aqui no seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Não deixe de dar suas contribuições aí com sua opinião sobre os nossos conteúdos também, né? Então, diagnóstico, né? A difteria é uma doença grave que precisa de atendimento hospitalar, precisa de isolamento, né? O tratamento geralmente é 2 semanas ou mais, quando não há complicações, quando não há necessidade de suporte avançado, quando não há necessidade de terapia invasiva, quando não há necessidade de suporte intensivo a esse paciente, né? E o diagnóstico é feito por PCR, isolamento, né, de material genético, né? Da nasofaringe, da orofaringe, se houver lesões cutâneas, também das lesões, né? E para se quebrar esse isolamento é necessário pelo menos
duas coletas de amostras negativas, ou seja, que não se identificam mais o Corynebacterium difteria, né? Então, o isolamento é feito da bactéria, né, do Corynebacterium difteria, por meio de culturas de amostras biológicas, né, da secreção de nasofaringe, de orofaringe, né, e também de outras lesões, né, lesões cutâneas, lesões conjuntivas, de genitália, ou seja, onde há suspeita de lesão de placa diftérica, vai se fazer o que é a coleta desse material para análise molecular, nesse caso aí o isolamento aí com a biologia molecular e aí identificar essa bactéria, né? Tratamento é a base justamente do soro antidiftérico com o tratamento antimicrobiano, né, antibacteriano, né? Então, utiliza-se a administração do SAD, do soro antidiftérico. Esse soro pode ser administrado por via endovenosa ou intramuscular, geralmente é feito por via endovenosa, né? Tem que ter o cuidado para as reações alérgicas ao soro, né? O objetivo é inativar justamente essa toxina para prevenir complicações. Essas complicações estão relacionadas sim ao processo de imunidade da pessoa, né? De diminuir também e aumentar a circulação de anticorpos, né? Para fazer com que haja neutralização também da bactéria, né? Então começa aí, o soro ele é administrado com base na gravidade do caso, né? Então você tem aqui na forma leve ou nasal, cutânea ou amigdaliana de 20 mil unidades até 40 mil unidades internacionais, né? Na laringoamigdaliana ou mista, né? Você tem aqui 40, ou seja, laringite diftérica, ou talvez a hipertóxica, né? Você tem aqui de 40 mil unidades a 60 mil unidades internacionais, nas formas graves, né? Ou tardias de 80 mil unidades até 100 mil unidades internacionais endovenosas, né? Então, o tratamento é justamente com o soro antidiftérico mais antibiótico-terapia, né? E dentre as antibióticos-terapias, a gente vai destacar justamente a penicilina, né? Então, o uso aí da eritromicina, da penicilina G cristalina e da penicilina G procaína, né? Então, a antibiótico-terapia ela trabalha em associação com o soro antidiftérico, né? E ele deve ser utilizado como medida auxiliar na terapia específica, objetivando aí a interromper a produção da exotoxina pela destruição dos bacilos diftéricos e sua disseminação, né? Então vai ali reduzir justamente a placa diftérica e impedir ou diminuir a produção da toxina diftérica, né? E o tratamento e isolamento, né? Geralmente 2 semanas, né? Se não está em casos complicados, né? Lembrando que imunidade por doença, por cura, né? Não é permanente, e sim duradoura. Então, isso aqui é importantíssimo, porque é uma questãozinha maliciosa que cai em provas de concurso. Considerações finais, né? O que é um caso suspeito de paciente com difteria? A gente já falou. Qualquer pessoa que manifeste quadro de tosse, rouquidão, disfonia, placa acinzentada na região das amígdalas, hiperemia, vermelhidão, dor, dificuldade respiratória. Essa dificuldade pode ser progressiva. Lesões cutâneas que aparecem sem uma etiologia específica. Por exemplo, não foi um trauma, não foi um corte, não foi um acidente, não foi um incidente, né? Então surgiu ali essa lesão cutânea. Pode invadir, infelizmente, tecidos mais nobres, como laringe, faringe, e evoluir também um quadro de progressão de dificuldade respiratória, né? Então você tem aqui um quadro bem inespecífico que ainda vem com cansaço, com indisposição, com febre, né? Mal-estar geral. Então toda pessoa que, independentemente de idade ou estado vacinal, apresenta um quadro agudo de infecção da orofaringe, e nesse caso de infecção tem que se avaliar clinicamente se tem ou não essa presença dessa placa, né? Com placas aderentes ocupando as amígdalas, com ou sem invasão de outras áreas de faringe, como palato e úvula, e outras localizações, como ocular, nasal, vaginal, pele, por exemplo, e aí associado também um quadro de febre e comprometimento de estado geral. Então, apresentou isso aqui, a ideia é solicitar diagnóstico, o período de incubação é de 1 a 6 dias, o período de
de diagnóstico também com base nos sinais e sintomas, e a coleta de material da naso e orofaringe, né? Vai fazer aí a biologia molecular, que é o famoso PCR, né? A notificação é obrigatória, é imediata, ou seja, em até 24 horas, notificação imediata e investigação obrigatória. É a principal forma, gente, de prevenção, além de acontecer também pela via transplacentária, ou seja, a imunidade passada de mãe para filho através da placenta, mas é a vacinação, né? Então, a vacinação no calendário de vacinação, de rotina de crianças, de adolescentes e também a cada 10 anos, porque a vacina não é permanente, ela é duradoura. Então, ela tem um declínio de produção a cada 10 anos, né? E o isolamento de pessoas em tratamento ou suspeitos por até 14 dias só quebra o isolamento após 2 PCRs negativos. Vamos lá, a primeira questão diz assim, ó, em relação à difteria, é correto afirmar, né? Então, que é a informação correta, né? A doença normalmente confere imunidade permanente. Gente, está falso, né? A doença confere, assim como vacinação, a imunidade duradoura. Então, é necessário aí, ó, revacinar a cada 10 anos, né, gente? Então, a necessidade de revacinar. E olhe seu calendário vacinal, veja aí sua última dose de difteria. Começa a vacinação em crianças a partir de 2 meses, 3 doses, né? Com intervalo aí de 60 dias a cada dose, né? Então, a letra A está falsa por causa disso aí. É uma imunidade duradoura. Letra B diz assim, o período de transmissibilidade em geral dura de 3 a 4 semanas após o início dos sintomas. Geralmente, o período de transmissibilidade ele vai de 14 dias, né? Podendo chegar nos casos crônicos até 6 meses, né? Principalmente na difteria cutânea sintomática, né? Então, pode chegar a isso aí. Mas se iniciou o tratamento, a transmissibilidade quebra em 24 a 48 horas e o período de transmissibilidade, via de regra, é pelo menos 2 semanas, né? A letra C diz assim, ó, a imunidade pode ser naturalmente adquirida pela passagem de anticorpos maternos via placentária, né? Está correto, né? Então, você tem uma das formas de imunidade que é a via placentária, outra forma que é imunização e outra forma que é justamente exposição à doença, né? A doença de forma ativa. Nenhuma dessas três confere imunidade permanente, elas são que duradouras. Então, tem um declínio vacinal, geralmente esse declínio acontece pelo menos a cada 10 anos, né? Então, resposta à primeira questão, letra C. Vamos ver porque os outros itens estão errados, né? Letra D diz assim, com antibiótico-terapia adequada, o bacilo diftérico é erradicado da orofaringe entre 42 a 72 horas, né? Na verdade, com o uso da antibiótico-terapia, geralmente vai utilizar a penicilina, né? Ou a eritromicina. É eliminado 24 a 48 horas, né? Então, quando começa a administrar antibiótico-terapia, juntamente com quem, gente? Com soro antidiftérico, né? Então, esse indivíduo ele vai deixar de eliminar o bacilo pela via aérea entre 24 a 48 horas, né? A questão aqui está dizendo 48 a 72, está extrapolando esse prazo aí, né? E a letra E diz assim, a proteção conferida pelo soro antidiftérico é temporária, mas de longa duração, geralmente 1 ano. Gente, a proteção do soro diftérico é por semanas, né? Até 2 semanas, né? Então 14 dias, para você ver como é breve aí a ação do soro antidiftérico, né? Qual a finalidade do soro? Aumentar a quantidade de anticorpos para o que? Neutralizar as bactérias, principalmente na placa bacteriânica diftérica, e diminuir o que? A produção da toxina diftérica, porque essa toxina
que vai levar a situações de complicações, como miocardite, a insuficiência renal, insuficiência respiratória, até mesmo complicações neurológicas. Segunda questão diz assim, ó, a difteria é uma doença transmissível causada por bactéria que atinge as amígdalas, né? Faringe, laringe, nariz e ocasionalmente em outras partes do corpo, como pele e mucosas. Sobre a difteria, considere os excertos abaixo. Então, item 1 diz assim, ó, após o surgimento da vacina tríplice bacteriana, a famosa DTP, né, a tríplice bacteriana, ela trabalha com o quê? Com tétano, com difteria e com coqueluche. Né? Então, por isso que é tríplice bacteriana. O número de casos de difteria se tornou muito raro no Brasil, né? Especialmente aí o declínio começou a partir dos anos 90, né? A partir dos anos 90, com a intensificação aí do processo vacinal, né? Das campanhas de vacinação, né? A vacina é a melhor, mais eficaz e principal forma de prevenir a difteria. Então, gente, está verdadeiro. Se o item 1 está verdadeiro, não pode ser o quê? A letra C. O item 2 diz assim, ó, a difteria é causada pela bactéria Clostridium diphtheriae, tá? Que se hospeda na própria pessoa doente ou no portador, ou seja, aquele que tem a bactéria no organismo e não apresenta sintomas. Gente, tá errado por quê? Porque o nome da bactéria é Corynebacterium diphtheriae. E não Clostridium, né? Clostridium é quem? Clostridium tetani, né? Do tétano. E aí tem aula no seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Vai lá e dá uma revisada também em tétano acidental. Também tem aula sobre rubéola, também tem aula sobre sarampo. Então dá uma revisada lá sobre essas doenças transmissíveis que fazem parte aí do Programa Nacional de Imunização. Então o item 2 está falso, né, gente? Se o item 2 está falso, então não pode ser letra A, também não pode ser letra D. Se você soubesse 1 e 2, a resposta já saberia que a resposta da nossa questão é a letra B, né? Mas vamos ver aqui o item 3, o que é que diz. O diagnóstico diferencial da difteria laríngea deve ser realizado com as seguintes patologias: clube viral, laringite, inflamação da laringe, né? O clube viral é justamente essa formação de edema, de dor, de vermelhidão na região das amígdalas, mas é por um vírus, né? Aqui a gente tem a difteria, que é o grupo bacteriano, que é justamente causado pela Corynebacterium diphtheriae, né? Estridulose, epiglotite aguda, né? Inalação de corpo estranho. Por quê? Porque causa justamente essa dificuldade respiratória, né? Então, o item 3 também está correto. A nossa segunda questão tem como resposta a letra B. A terceira questão diz assim, ó, a difteria é doença transmissível aguda, toxo-infecciosa. Por que toxo-infecciosa? Porque produz uma toxina, né? A toxina diftérica, né? Causada por bacilo toxigênico, que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta manifestação clínica típica, né? Então, a principal manifestação clínica, né, da difteria, qual seria, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui nos itens A, B, C, D e E, né? Letra A diz assim, caracteriza-se por paroxismos de tosse seca, né? Então, isso aqui está muito relacionado a coqueluche, né? Então, tá falso, né? Letra B, enterite grave, né? Infecção aí intestinal, caracterizada por diarreia aquosa acompanhada de dor abdominal, mal-estar, anorexia, náuseas, vômitos. Está mais relacionado ao que? A enterovírus, né? Então aqui o rotavírus, né? Então também tá falso, né? Letra C, caracteriza por manifestações de lesões acneiformes, resto cutâneo, ulcerações e massas subcutâneas que simulam tumores. Isso não é manifestação clínica típica da difteria, né? Então a letra C também está falsa. A letra D diz assim, presença de placas, olha lá, pseudomembranosas, branco-acinzentadas, aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas, né? Então a nossa resposta é a letra D. Isso aí é um exemplo clássico, clínico de difteria, né? Então a letra A, claro que vai fazer o quê? Diagnóstico por isolamento bacteriano, através de PCR, né? Coleta de material da naso e da orofaringe, né? A letra E diz assim, comprometimento respiratório baixo, pelo contrário, alto, né? Febre, sudorese noturna, dor pleural, dispneia, tosse produtiva, artralgia, anorexia. Aqui está mais relacionado a uma pneumonia. Se a gente quiser chutar, até a gente diria tuberculose, né? Mas não se relaciona aí com um quadro
clínico típico da difteria. Falou em difteria, você vai pensar nisso aqui, gente. Ó, placa diftérica. Placa pseudomembranosa. Né? Vamos lá. Quarta questão, diz assim, ó. A difteria consiste em doença infecciosa transmissível de apresentação aguda causada pelo micro-organismo Corynebacterium diphtheriae. Com base nessas informações, assinale a opção correta, né? Então, aqui é o item correto. Vamos lá. Letra A. Entre os sinais e sintomas mais comuns da difteria estão as placas acinzentadas e aderentes na orofaringe, odinofagia, que é a do deglutir, febre baixa e rasgo cutâneo extenso, né? Então tá falsa essa questão aqui de rasgo cutâneo, que é o vermelhidão na região do corpo, né? Não tem essa manifestação. Tá? Começou bem, terminou ruim, né? Que é a resposta correta. Letra B, diz assim, a terapia antimicrobiana promove a erradicação do bacilo diftérico da orofaringe após 15 dias de tratamento. Geralmente, a terapia com soro antidiftérico mais a antimicrobiana elimina em até 24 a 48 horas, né? Então, isso também está falso. A letra C diz assim, nos últimos 20 anos, o número de casos notificados de difteria no Brasil vem aumentando exponencialmente. Pelo contrário, vem declinando exponencialmente. Isso é fruto do Programa Nacional de Imunização, né? Então, está falso. Letra D, diz assim, ó, o paciente portador assintomático constitui um reservatório importante na disseminação do bacilo, podendo transmitir a doença por 6 meses ou mais, né, gente? Ó, se ele quer a resposta correta, é a letra D. Então, realmente, o assintomático, ele vai estar ali nessa cadeia de transmissão a outras pessoas por um longo período, né? A letra E diz assim, a transmissão se dá pelo contato direto com secreções respiratórias ao falar ou se respirar e pela ingestão de água contaminada, né? Então, começou bem, assim como a letra A, mas terminou com informações erradas, né? Então, essa difteria não está relacionada à ingestão de água contaminada, e sim a transmissão respiratória ou, às vezes, o contato com as lesões cutâneas, né? Então, aí transmissão também por contato. Quinta questão, gente. O que é que diz a quinta questão? Qual das doenças a seguir está relacionada ao bacilo do gênero Corynebacterium, né? Então, dá aqui pneumonia, salpingite, enterocolite, cárie e a letra E, difteria, né? Então, o agente etiológico, você vai saber, eu sei que você sabe, é o Corynebacterium diphtheriae, né? Então, resposta bem objetiva aí da quinta questão. E a sexta questão, o que é que diz a sexta questão? Vamos lá. Difteria é uma doença toxo-infecciosa, aguda, contagiosa, potencialmente letal, principalmente crianças, idosos e imunocomprometidos, né? Imunoprevenível, através de vacinação, causada por bacilo toxicogênico, que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. É caracterizada por apresentar placas pseudomembranosas típicas, né? Em relação a essa patologia, analise as assertivas a seguir e assinale V se verdadeiras ou F se forem falsas, né? Então, vamos lá. Ocorre pelo contato direto de pessoa doente ou portadores com pessoas suscetíveis, aquele que não tem imunidade, né? Por meio de gotículas de secreção respiratória, eliminadas por tosse, espirro ou falar. Então, o item 1 está verdadeiro, né, gente? Então, se o item 1 está verdadeiro, né, não pode ser o que? A resposta da questão, a letra C, né? Então, a letra C não pode ser, a letra D não pode ser, você já eliminou aí duas questões, né? O item 2 diz assim, ó, a imunidade pode ser naturalmente adquirida pela passagem de anticorpos maternos via transplacentária que protegem o bebê nos primeiros meses de vida, né? Então, gente, isso também tá verdadeiro, né? Então, aqui, por isso que é importante aí a vacinação com tétano acelular e difteria, né? DTP, no período pré-natal, né? De pré-natal, né? Então, isso aí também está correto. Então, por hora, a gente elimina o que? A letra E, né? O item 3 diz assim, a difteria hipertóxica é mais frequentemente em lactentes, sendo na maioria das vezes concomitante à angina diftérica, né?
Desde o início, observa-se a secreção nasal, serossanguinolenta, geralmente unilateral, podendo ser bilateral, que provoca lesões nas bordas do nariz e no lábio superior. Gente, isso não é a difteria hipertóxica, né? A difteria hipertóxica, ela provoca o que a gente chama de pescoço taurino, né? Então, ela é um caso grave devido a uma grande concentração da toxina no corpo, né? Principalmente aí na região dos glândulos cervicais, glândulos aí da região do pescoço. Aí ela deu um conceito ali do que a gente chama de rinite diftérica, né? Que é muito comum nos recém-nascidos e que é associado também à angina diftérica, né? Então, o item 3 está falso, por enquanto a gente não responde a questão, né? O item 4 diz assim, ó, a proteção conferida pelo soro antidiftérico é temporária e de curta duração, em média 2 semanas, né? A doença normalmente não confere imunidade permanente, devendo o doente continuar seu esquema de vacinação após a alta hospitalar. Então isso também está verdadeiro, né, gente? Então, ó, o item ainda a gente não resolve a questão. Então, o soro antidiftérico ele só age por até 2 semanas e a pessoa tem que realmente completar o seu quadro vacinal, né? Então, aí completar as suas doses que faltam ou a atualização a cada 10 anos, né? E aí o último item diz assim, a sinonímia da difteria, né? O sinônimo é chamada de Krupp, né? Então tá verdadeiro, a gente elimina aqui a letra A que diz que essa informação está errada. Então aí uma questão bem bacana sobre difteria, resumiu de forma bem objetiva aí quase todo o conteúdo, né? A resposta é a letra B, né? E aqui a gente encerra a nossa revisão hoje sobre difteria, né? Eu te convido para se inscrever no nosso canal, eu te convido para deixar suas impressões, suas opiniões, suas críticas e também se você quiser participar aí do nosso preparatório para concursos públicos, lá a gente trabalha a saúde pública, trabalha a legislação do SUS, trabalha conhecimentos específicos para enfermagem, nível médio superior, ou quiser só participar do nosso grupo de estudo pelo WhatsApp, manda lá um e-mail para a gente, rmasegunda@gmail.com, ou também manda um oi pelo nosso contato pelo WhatsApp, 999273210. Esse é o Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Sonhe, acredite e realize. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.